Fala, vencedores, uma ótima noite a todos. Mais uma live aqui, vamos chegando aí, pessoal. Vamos chegando os generais da Bíblia que querem aprender mais a palavra de Deus, que querem aprender mais de Bíblia. Vamos chegando, pessoal. Uma ótima noite. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo para a glória de Deus, né? E hoje eu vou mostrar algo para você que vai fazer uma diferença muito grande na tua vida, tá bom? Então vamos esperar aí os outros vencedores chegarem. Vamos esperar. E como é que vocês estão? Todo mundo bem? Cadê o restante do pessoal? Mais uma live, hein? Como é que vocês estão? Domingues, uma ótima noite, Domingues. Jair Araújo, Deus abençoe. Compartilha essa live aí, pessoal. Compartilha nos grupos, principalmente, tá? Principalmente nos grupos. Hoje eu vou mostrar algo para você aqui muito forte, tá? Então vamos lá. Gênesis é o que nós estamos estudando. Estamos estudando o livro de Gênesis. E eu creio que isso está fazendo a diferença muito grande na sua vida. Não é verdade? Então vamos lá. Gênesis capítulo 14. Abre aí Gênesis 14. Eu vou começar com Gênesis 14, depois a gente vai em outros, tá? Mas eu vou começar aqui para você entender da onde surgiu o princípio do dízimo. Porque muitas pessoas só falam de Malaquias e ficam enchendo o saco nisso o tempo todo. E não falam o princípio dele, né? Então hoje eu vou mostrar o princípio, que é onde tudo começou, e por quê, e como que eu devo fazer, qual o jeito certo de dizimar. Eu vou te mostrar, ok? Gênesis 14, versículo 18. Sidney Assis, Deus abençoe. Ana Gil tá aí também, olha que bênção. Adriana, Cristina, Deus abençoe. Então vamos lá, né? Vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, dá direção para cada pessoa, que Teu Espírito venha nos revelar, meu Deus, a profundidade da Tua palavra. Meu Deus, queremos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Nos permita isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, pessoal. Olha aí o Rafael Henrique, nosso bispo. Fala, meu bispo, como é que tá, homem de Deus? Vamos lá. Vamos entender o princípio do Gênesis, tá? Vamos lá. Gênesis capítulo 14, princípio do dízimo, na verdade. 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu o dízimo. Então, pessoal, Abraão ele tinha acabado de vir de uma batalha, a qual ele tinha vencido outros reis, e aí o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, que é uma tipologia de Cristo, daqui a pouco eu vou mostrar para você, se você tiver com tempo eu mostro para você, tá? E o que aconteceu? Esse sacerdote, ele abençoou Abraão. O dízimo sempre foi a relação do homem eleito com o sacerdote, ou seja, com o pastor. Nunca foi sobre igreja, não sei se você sabe. Porque quando Abraão deu dízimo, não tinha nem igreja. O princípio do dízimo é a relação do homem eleito com o sacerdote que Deus levantou para ele. E outra, você dizima na mão que te alimenta. Pegou o princípio aí? Melquisedeque alimentou Abraão e ele dizimou na vida de Abraão. Além de Melquisedeque alimentar Abraão, ainda abençoou. Esse é o papel do sacerdote, alimentar e abençoar. Então, o dízimo é essa relação, porque quando você devolve o dízimo, seja em algum ministério, a unção que está no ministério, a unção que está na vida do pastor passa para você. O reino de Deus é expandido através disso aí. Atenção, esse aqui é o dízimo que você tem que tomar como modelo.
Malaquias 3:10 fala do dízimo da lei, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai lá. Mas esse dízimo aqui é o modelo da qual a gente tem que seguir. Por quê? Porque isso aqui ele não está devolvendo por obrigação, ele está fazendo porque é um princípio e não estava no tempo da lei. Ah, mas está no Antigo Testamento. Tá bom, então bora lá em Hebreus então. Já que você entende, então vamos lá, Hebreus 7. Hebreus 7. Vamos lá. Abraão, ele reconheceu Melquisedeque como sacerdote do Deus Altíssimo, então ele honrou com o dízimo. Forte isso, hein? Vamos lá, Hebreus 7. Porque este Melquisedeque, eu estava falando lá de Gênesis, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança do rei, os abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Falei para você? Falei para você? Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, está falando da lei agora, recebem o sacerdócio, tem o mandamento de... Travou aqui, pessoal. Josiane está perguntando se eu sou pastor. O que vocês acham? Pessoal, estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo bem? Vou te explicar aqui o princípio do dízimo, tá? Na Bíblia. Então vamos lá. Travou aqui. Então, olha só. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebiam o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo? Tem mandamento, é obrigação. Dízimo da lei é obrigação. Entendeu? Coloca isso na tua cabeça. Tá falando de lei agora aqui. Sacerdócio levítico, ok? Ou seja, de seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Versículo 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O que isso significa? Que o dízimo, ele é uma relação do sacerdote que Deus levantou para o homem eleito. O sacerdote abençoa a pessoa e ela honra com o dízimo. E o que está na vida do sacerdote, ou o que está na vida do ministério, passa para ela. O DNA dessa pessoa é imprimido ali. Agora, só pode haver dízimo se houver maior ou menor. Por que você de repente devolve o dízimo? Porque lá na igreja tem um sacerdote maior que você. Quem era maior aqui, Melquisedeque ou Abraão? Melquisedeque. Porque maior é o quem dá primeiro. Ele já chegou dando comida e bênçãos. Entendeu? Maior é quem primeiro dá. Por que você acha que maior é Deus? Pois quem deu primeiro a ele para ser restituído? Ninguém. Então ele deu primeiro. Deus ofertou primeiro. Aí você pensa que isso não é um princípio. Vamos lá. Então só pode haver dízimo aonde há um menor ou maior. O menor dizima no maior. Estão pegando? E um pastor? Como que ele faz para dizimar um pastor? O pastor, ele deve dizimar na mão que alimenta ele, ou no líder dele. E o líder deve dizimar na vida daquele sacerdote que Deus levantou para ele. Como assim? Vou te explicar como que era na lei. Olha só, ninguém ficava sem dizimar. O povo dizimava para os levitas.
Os levitas dizimavam para os filhos de Arão, os filhos de Arão para Arão, Arão para Moisés, e Moisés, que é o maior de todos, e agora não vai dizimar? É lógico que ele dizimou, só que ele dizimou na vida de Jetro. Ok? Tô falando com base em estudos aqui, tá, pessoal? O negócio não era bagunçado lá, não. Então, era um dizimando. Só que, é por isso que o pastor ele não pode dizimar na própria igreja dele. É a mesma coisa de falar pro povo assim, ó, pega o seu dízimo e deposita na sua própria conta. Não vale. O princípio é, o menor dizima na vida do maior. Entendeu? Então, Moisés ele dizimava na vida do sogro dele, que foi o sacerdote que levantou ele. Mas ninguém ficava sem dizimar. E muitos não dizimam, muitos pastores não dizimam do jeito certo, não é porque os caras são sem caráter. Não, é porque muitas das vezes falta conhecimento. Falta conhecimento. Entendeu? Então, olha só. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. Isso daqui é muito forte, não dá para me falar para vocês ainda não. Tá bom? Então, o princípio do dízimo é basicamente isso daí. É a sua relação com o sacerdote. Você dizima na vida do sacerdote. Você só dizima na igreja porque tem um sacerdote ali. Não sei se você já ouviu falar em anátema, mas o dízimo também, ele é chamado de anátema. Eu vi alguns teólogos explicando isso daí. O que é o anátema? É o amaldiçoado. É quando você tem um dízimo e fica guardando ele. E não devolve. Então ele se torna anátema. Quando você não devolve. Se torna maldito nas suas mãos. Por isso que Abraão, ele dizimava. Não para o sacerdote, porque naquele tempo o sacerdote está surgindo agora para ele. Deus levantou agora para ele. Mas enquanto não tinha, ele era dizimista mesmo assim. Entendeu? Então, esse é o princípio do dízimo. Quando você reconhece alguém como sacerdote, quando você reconhece que a pessoa te alimenta, você dizima. Mas você só dizima quando há reconhecimento. Se não há reconhecimento, não tem como você honrar. Se você não reconhece a pessoa, não tem como você honrar com esse princípio. Entendeu? Só há honra se tiver reconhecimento. Então, quando Abraão reconheceu que naquela batalha Deus foi com ele, ele deu o dízimo pro sacerdote de Deus. Porque quando você entende que tudo vem de Deus, você cumpre o princípio na vida de sacerdote. Eu vou mostrar para você como que era para o dízimo ser amaldiçoado na vida deles. O que eles faziam? Só um minutinho. Quando eles dizimavam, o pessoal lá da lei lá, quando eles dizimavam, os sacerdotes tinham que comer do dízimo. Ok? Comer do dízimo. E quando eles comiam do dízimo, a maldição que estava na vida do povo saía. Só saía quando o sacerdote comia. Então, quando Deus quer te abençoar, Ele levanta um sacerdote para você. Tá pegando? Quando Deus quis abençoar aquela viúva, ele envia o sacerdote, Elias. Aí, de repente você pensa assim, se fosse nos dias de hoje, você chamaria Elias de bandido. Oh, com certeza. Imagina um profeta tá lá, chega na casa de uma viúva, a viúva só tem comida para ela e para o filho. A sacerdote fala assim, ó, faz primeiro para mim. Ah, mas se fosse nos dias de hoje, perdoaria não. O povo não perdoaria não, porque não entende o princípio. Então o que aconteceu? Ele falou, ó, faz primeiro para mim. E ela fez primeiro para o profeta. Nunca mais faltou nada na vida dela, porque quando Deus quer te abençoar, Ele levanta um sacerdote para você. Ele levanta um sacerdote para você honrar. E a unção que está na vida dele passa para você. Agora, mas como assim, pastor? Vamos analisar. O Abraão, antes dele devolver o dízimo, antes dele dar o dízimo para Melquisedeque, ele não era sacerdote. Abraão não era sacerdote, ele só levantava altar, mas não sacrificava animais.
Porque só pode sacrificar aquele que é sacerdote. Então, como ele não era sacerdote, ele só levantava o altar e invocava o nome do Senhor. Mas quando ele dizimou, depois que ele dizimou, Deus fala para ele o seguinte, ó: prepara uma oferta de animal aí, você vai sacrificar, porque agora você é um sacerdote. Por que será, hein? Coincidência? Será que foi o dízimo? É lógico que foi, gente. Porque enquanto ele não dizimou na vida de um sacerdote, ele não tinha essa unção, ele não tinha essa autoridade que ele tem depois desse episódio. Depois, quando ele dá o dízimo para Melquisedeque, você vê um Abraão totalmente diferente. Você vê Abraão dotado de uma autoridade espiritual diferente. Ok? Aí tem um monte de crente que faz assim: vou devolver o dízimo para arrumar o som da igreja, né? Se você devolve o dízimo para isso, no dia que você estiver doente, pede uma oração para o som, não pede para o pastor não. Você devolve o dízimo para a parede, não, prega na parede, gruda na parede e pede oração para ela. Faz isso. Você dizima para a parede, teu pastor, o sacerdote que Deus levantou para você, que se lasque, né? Mas enfim, vamos lá. Vocês pegaram o princípio aí, né? Eu estou mostrando o dízimo para vocês como princípio. Ainda tem gente que fala que no Novo Testamento não fala de dízimo, né? Rapaz, mas esse povo tem que ler mais a Bíblia, vocês não acham? Acho que está faltando leitura de Bíblia, né? Vocês já notaram que quanto mais a pessoa, quanto menos ela sabe, mais ela acha que sabe? Pois é. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês como repreende o devorador, cortador, migrador e destruidor. Esses seres são o quê? Naturalmente são gafanhotos, são pulgão, são bichos que comem a plantação. São bichos que comem, se alimentam das plantações. Então o povo, ele dava o dízimo para que essa praga seja repreendida. Só que isso daí também, pessoal, tem relação com o mundo espiritual. Porque o diabo, ele trabalha em 4 esferas. O diabo e o inferno têm 4 ministérios. No mundo espiritual, revela uma classe de espíritos que trabalham contra nós. Ok? Então, esse devorador, cortador, migrador e destruidor também são espíritos. Como que você repreende esses espíritos na sua vida? A maioria dos cristãos não sabem disso. E você vai entender hoje. Depois que eu aprendi isso aqui, eu entendi por que a maioria dos evangélicos não prospera como os judeus. Eu entendi isso aqui. Só quebra princípio. Entendeu? Porque assim, você pode ter uma fé muito grande, só que a fé não resolve tudo. Se você tem fé e quebra princípios, não resolve de nada. Mas vamos lá. Como repreender o devorador? Vamos lá em Malaquias. Vou usar esse dízimo aí como exemplo para você entender. Ok? Só para você entender, não que você é obrigado, você não está mais sobre a lei, ok? Você não faz mais porque tem uma lei te obrigando, você faz porque tem um princípio, porque você vive por princípios e porque você tem gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem te dado. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Engraçado, tem muitos aí que falam que quem não é dizimista é ladrão, né? Vai ser amaldiçoado. Engraçado, só o dizimista, mas aqui fala dízimo e oferta. Vamos lá. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Olha aí, crente. É mantimento, não é manutenção. Um monte de crente devolve o dízimo para manutenção da igreja. Parabéns, hein? Aprendeu direitinho. Tá falando de mantimento. Desde quando parede come? Vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Ou seja, a pessoa que ela é dizimista e ofertante,
quando ela faz por reconhecimento, quando ela faz entendendo o princípio, Deus, ele está dizendo, Deus não gosta de ser provado, mas ele está dizendo, se ele não fazer, se ele não te abençoar, se ele não repreender o devorador, Deus está falando para você provar ele. Só que isso nunca vai acontecer, porque ele sempre cumpre a sua palavra. Ok? Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ele está falando de chuva. Mas trazendo para o espiritual, quer dizer bênçãos espirituais também. Depende da interpretação que você quer andar e da revelação que você quer andar, ok? Por vossa causa repreenderei o devorador. Pega aí. Como repreender o devorador? Sendo um dizimista e ofertante. Ok? Esse é o primeiro princípio. Devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, repreende o devorador sendo dizimista e ofertante. Essa foi a primeira porta, só que o diabo trabalha em 4 ministérios. Ok? 4 ministérios, a igreja tem 5 ministérios, o diabo tem 4, no inferno. Agora vamos lá. Então, Deus só está falando para você provar ele se ele não abrir. Ok? Não vai inventar de querer botar Deus à prova não, viu? Você vai... Já sabe. Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Não colocareis ao Senhor teu Deus em prova. Deus não gosta de ser provado, mas ele te prova. Ok? Mas ele não gosta de ser provado não. Ele prova a tua fé, mas não gosta de ser provado. Porque Deus não precisa disso. Vamos lá. Agora vamos para o migrador. Marcos capítulo 5. Como repreender o migrador? Vamos lá, Marcos capítulo 5. Vocês estão conseguindo compreender, pessoal, isso? Ou está difícil de entender? Estão compreendendo? Então vamos lá. Eu falei para uma pessoa que eu ia fazer essa live aqui. Espero que ela esteja aí. Tânia Soares, você está aí, Tânia? Deus abençoe. Que bom, vamos lá. Marcos capítulo 5, diz assim, ó. Entremente chegaram a outra margem do mar. Você quer aquele cara que estava perturbado lá com os demônios? Vamos pular logo para não ficar muito longo. Andava sempre de noite e de dia, versículo 5, clamando por entre os sepulcros, pelos montes feridos com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe: Qual o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então esse cara estava com a legião no corpo dele. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Versículo 11, Marcos 5:11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então, olha só, preste atenção. O espírito que estava na vida do rapaz migrou para os porcos. É o espírito migrador. Ele saiu do rapaz e migrou para os porcos. Ele entrou nos porcos. Agora, um detalhe que muitas pessoas não prestam atenção nessa passagem é que você notou, imagina você no lugar desses porqueiros aí. Imagina você criando seu gado, seus porcos lá de buena. E aí Jesus manda um monte de demônio para os seus porcos tudinho morrem. Você ia ficar revoltado, com certeza, né? Só que tem uma coisa. Você sabe, tem um motivo porque o demônio entrou nesses porcos. Primeiro,
Os espíritos imundos migraram do homem gadareno para os porcos. Só que esse território aí fazia parte do território de Israel, dos Genarenos, dos Gerazenos, né? Fazia parte do território de Israel. Então, não podia criar porcos ali. Não podia criar porcos, então era proibido, era um negócio ilícito. Eles não podiam criar porcos ali. Então esse homem, ele enricou com esses porcos de uma forma ilícita. Então, quando você mexe com algo ilícito, você pode até prosperar. Só que o espírito migrador, ele trabalha também de tempos em tempos. E chegou o tempo dele entrar na vida daquele sujeito lá. Vocês estão pegando? Presta atenção nisso que eu vou te falar. Esses espíritos só entraram nos porcos porque o dono dos porcos estava enricando com aquilo que era ilegal. Então o dono dos porcos acordou rico e foi dormir pobre. Da noite pro dia. Agora de repente você pensa assim, 2.000 porcos, faz as contas, quanto que dá 2.000 porcos hoje? Eu fui fazer as contas hoje, mas pode pegar um porco barato aí, 700 conto, um porco grande, faz as contas aí, 2.000 porcos, vezes 700, vê quanto que dá. Mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão. É o que eu tô colocando só R$700 no porco, viu? Porque tem uns que é mais caro ainda. Mais de 1 milhão, naquela época então, ele perdeu toda a riqueza dele, ele perdeu os bens dele, ele perdeu o lucro dele do dia para o outro. Mas por quê? Porque se você mexe com algo que é ilícito, ainda que você prospere, mas o espírito migrador, quando chegar o tempo dele, ele vai migrar na tua vida e vai arrancar tudo. Entendeu? Então, como que eu repreendo o espírito migrador da minha vida? Fazendo aquilo que é certo, não mexendo com coisas ilícitas. Tem um monte de empresa caindo aí, tem um monte de gente quebrando aí. Alguns problemas emocional, claro, mas tem outros que mexem com coisa errada. Aquele que mexe com coisa errada não dura, não permanece. Ok? Então, você quer repreender esse espírito migrador? Para ele não migrar na tua vida, não mexa com coisas erradas, com coisas ilícitas. Ok? Então, o devorador, você sabe como que repreende ele. O migrador, você já pegou também. Agora falta o cortador. Isso aqui, gente, isso aqui é princípio. Isso aqui, né? Ah, é só mais um religioso. Se você acha isso, não sei nem o que você está fazendo aí. Tá? Estou ensinando Bíblia, estou ensinando princípio, não é religião. Estou ensinando princípio. Ok? Presta atenção que você vai entender porque que a maioria dos evangélicos, os evangélicos não prosperam. Um povo que tem a promessa maior do que os judeus prosperam e os evangélicos não. Negócio, tem alguma coisa estranha aí, não tem não? Vamos lá, vamos descobrir isso aí. Cortador, Lucas capítulo 15. Vamos descobrir como repreender ele. Lucas 15, daqui a pouco eu vou falar de uma pessoa que bloqueou as 4 portas a qual o diabo poderia entrar. Eu vou falar de uma pessoa que cumpriu todos esses princípios aqui e a vida dele foi muito abençoada. Vou te mostrar na Bíblia. Vamos lá, Lucas 15. Lucas capítulo 15. Depois você está perguntando, mas pastor, esse negócio de cortador, migrador, vocês são gafanhotos. Você acha que eu não sei? Mas só que se você quer ficar nessa interpretação rasa somente, fique aí. Porque também são espíritos, tá? Que trabalham na vida das pessoas. E de repente está trabalhando na tua vida. E você não sabe. E aí você tenta de várias formas, você trabalha, você se lasca, você se mata no trabalho, parece que nada anda. Porque se de repente tiver um espírito desse aqui, não prospera. Ah, mas eu sou de Deus. Não interessa. Ok? Não interessa se você é de Deus e quebra princípio. Não vale de nada. Lucas 15, 11.
Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Agora vamos analisar uma coisa. Ele já está pedindo para o pai dele a herança, só que o pai dele não tinha morrido. Os filhos só adquirem herança quando o pai morre. É porque no coração daquele menino o pai dele já tinha morrido para ele. Fica com essa daí já. Então vamos lá. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Dissipou, foi cortado a vida dele. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então olha só, você conhece a história do filho pródigo, mas o que agiu na vida dele? O espírito cortador que cortou tudo, todos os bens dele. Mas qual foi o problema dele? É que ele saiu da presença do pai. Quando você sai da presença do pai, ou da presença, ou da cobertura, espiritual, o espírito cortador, ele tem força para trabalhar na sua vida. E ainda que você chega numa cidade, ainda que você esteja com 1 milhão, com 10 milhões, o cortador, meu amigo, não tem dessa não. Você acha que o cortador vai olhar para a tua vida e vai falar assim: olha, ele tem 10 milhões, eu acho que eu vou tirar só um pouquinho aqui. Ele tem poder para tirar tudo. Por isso que você não tem que confiar em dinheiro. Ok? Confie em Deus. Vamos lá. Ele só volta quando perde tudo, quando é cortado tudo da vida dele. A presença do Pai gera uma cobertura espiritual que me guarda. A presença do Pai, a presença de Deus. Deus levanta autoridades para me guardar também. Eu repreendo o cortador tendo contato com o Pai. E também cultuando e tendo contato com o líder espiritual, com o sacerdote que Deus levantou para mim. Com o sacerdote que me alimenta, com o sacerdote que me abençoa. Eu tenho que ter contato com essa pessoa. Eu não posso... Por quê? Porque quando Deus levanta um sacerdote para te abençoar, você está sobre a cobertura dele. Cobertura sobre as orações. Entendeu? Então, você quer repreender o espírito cortador da tua vida? Nunca saia da presença do Pai. Ok? Nunca saia. Então, como que repreendo o devorador? Sendo um dizimista e ofertante. O migrador, não mexendo com coisas ilícitas. O cortador, não saindo da presença do Pai. E o destruidor. Esse é o pior de todos. E esse é o maior motivo pelo qual os evangélicos não prosperam. Vão lá na igreja, o pastor fala de prosperidade, mas eles não prosperam. Primeiro, eles vão prosperar no dia que eles parar de ficar olhando para o seu pastor como um vilão, como um diabo. Já começa por aí já, tá? Já começa por aí. Vamos lá. Gênesis capítulo 13. Falei que a gente ia voltar em Gênesis. Gênesis 13, vamos lá. Gênesis capítulo 13. Olha, se você seguir esses princípios, você já repreendeu 3, falta mais um. E esse aqui é o maior motivo pelo qual a pessoa é dizimista. Ah, tá, Deus repreende o devorador, porém ainda tem migrador, destruidor, cortador, e aí? Agora você vai entender porque muita gente dizima e oferta, mas parece que as coisas na vida dela também não andam. Porque olha só isso aqui, ó. Gênesis 13, versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartas de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu. Quem que escolheu?
Presta atenção nisso aqui. Ló escolheu. Estranho isso, né? Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Agora vamos analisar uma coisa aqui, pessoal. Isso daqui é uma das provas de ingratidão que Ló teve com Abraão. Por quê? Alguns teólogos dizem que Abraão dizimava na vida de Ló. Isso é uma realidade, eu acredito nisso. Ok? Agora, ele só enricou, só prosperou por causa de Abraão. A bênção que dava na vida de Abraão respingou sobre Ló. Então, o mínimo que ele deveria ter era gratidão para com seu tio. No momento da decisão, Ló foi ingrato. Ló foi ingrato. Porque Abraão fala assim, escolhe o caminho aí. Por que ele não falou, não, meu tio, não é justo, meu tio. Não, o senhor me ajudou muito. Porque eu sou órfão, o senhor me levou junto com o senhor me ajudou. Eu estou aqui hoje, graças ao Senhor. Então, o mínimo que ele poderia fazer era falar para Abraão escolher. O Senhor que escolhe, tio. Só que Ló, tomado de ganância e um sentimento de ingratidão, fez com que ele escolhesse as campinas. Ele nem perguntou se Abraão queria. Ele simplesmente foi lá e escolheu, eu quero aquele lá. Um sentimento de ingratidão. E você sabe o que aconteceu, né? O lugar para onde ele foi destruído. A cidade para onde ele foi destruído. Porque o espírito destruidor passou lá naquela cidade e passou na vida de Ló. Você sabe por quê? Ló perdeu tudo? Porque o espírito de destruição, o destruidor, agiu na vida dele, mas porque ele abriu brecha. E qual é a brecha para o espírito destruidor agir na minha vida? É só você ser ingrato. E isso é a prova viva dos evangélicos não prosperar, porque são ingratos com seus pastores. Tem crente que tem coragem de falar mal até da pessoa que ganhou ela para Jesus. Dá para acreditar numa coisa dessa? Tem crente que fala mal daquela pessoa que tanto ajudou ela, que tanto estendeu a mão. Se você tem esse sentimento de ingratidão, você sempre vai se lascar na vida. Simples. Vê se um ingrato se dá bem na vida. Ele pode até ter alguma coisinha, mas o espírito destruidor não permite que ele venha prosperar mais. Então, você quer repreender esse espírito destruidor na sua vida? Simples, seja grato primeiramente a Deus e depois aos sacerdotes que Deus levantou para te abençoar. Seja grato. Seja grato às pessoas que Deus coloca no teu caminho para te ajudar. Entendeu? Então, como que eu repreendo? Fazendo um resumo aqui. O devorador sendo dizimista e ofertante, o migrador não mexendo com coisas ilícitas, o cortador não saindo da presença do Pai e o destruidor sendo grato. Agora, eu vou te mostrar na Bíblia uma pessoa que tinha todas essas características e Deus sempre abençoava ele. Vamos lá para Jó. Eu acho que eu mostrei isso aqui para vocês. Só que não com detalhes, né? Que não deu tempo. Mas hoje eu vou mostrar para vocês isso aqui. Jó capítulo 1. Jó, ele fechou todas essas portas a qual o diabo poderia entrar. Lembrando que o diabo tem 4 ministérios. Então, Jó, ele fechou todas essas portas a qual o diabo poderia entrar. Todas. Não estou falando de Ló mais não, é Jó, tá? Jó capítulo 1. Olha só, por quê? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, e temente a Deus e que se desviava do mal. Olha só, Jó fechou as 4 portas,
a qual o diabo poderia entrar. Por isso que o diabo não conseguia entrar na vida de Jó, porque ele cumpria esses princípios aqui. Nem o cortador, nem devorador, nem migrador, nem destruidor vinha na vida dele. Por quê? Porque ele fechou todas essas portas, não permitiu que esses espíritos viessem na vida deles, e nem na família. Se você seguir esse princípio, crente, não tem como dar errado na tua vida. Não tem como. Ele era um homem íntegro, repreendeu o devorador. Um homem reto, repreendeu o migrador. Um homem temente a Deus, repreendeu o cortador. E que se desviava do mal, repreendeu o destruidor. Então o diabo não conseguia entrar, fechou as 4 portas. O diabo não conseguia entrar. O diabo teve que estudar tanto Jó para poder pegar ele. Então, por aquele caminho não tinha como. O diabo, para entrar na vida dele, tinha que ir por outro caminho. E Deus que abriu o caminho, só para você ter ideia. Porque se não fosse Deus abrindo o caminho, nem Satanás ia conseguir. Ele cumpria princípios. Cumpria princípios. Viva por princípios. Se você vive por princípios, você prospera. Quem vive de regra não prospera. Quem vive de regra sempre vive alienado. Agora, quem vive por princípios prospera. Prospera. Você nunca vai conhecer o ingrato que se dá bem na vida. Não vai. Então, o diabo não conseguia entrar na vida de Jó. Sabe por quê? Lembra que eu falei do princípio da oferta? Você pensa que isso é algo criado pela religião, mas isso aí foi Deus, tá? Mostrei isso ontem para você na live de ontem aqui. O princípio da oferta, ela tem um poder muito grande. E Jó sabia disso, o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. O diabo sabe do poder que tem na oferta. Aí, você tem que entender que nenhum espírito trabalha de graça. Sabia? Deus vai abençoar Abraão. Deus fala assim com Abraão: traz uma oferta. Gideão trouxe uma oferta. Povo de Israel, oferta. No deserto, oferta. Deus já começa ofertando, porque primeiro foi ele que começou ofertando, dando um jardim para Adão. Adão não plantou nada e Deus vai lá dar para ele: ó, isso tudo é seu, só aqui dali é meu, tá? Aí, a ingratidão lá no jardim fez ele perder tudo. Quando os filhos de Jó faziam festa, de madrugada ele preparava uma oferta. Porque se eles pecassem, ainda que o diabo tentasse ir contra a vida deles, estava a oferta lá protegendo os filhos dele. É por isso que o diabo não conseguia tocar. De jeito nenhum. E Deus só abençoava Jó. Deus só abençoava Jó. Pastor, a pessoa que não dizima, o que é o problema que ela tem? Ela tem um problema de temer a Deus, porque só dizima quem teme a Deus. Quem não teme, não dizima. E por que eu estou falando nessa live? Estou falando com pessoas que temem a Deus. Estou ensinando um princípio para você não fazer do jeito errado. Faça do jeito certo, Deus vai te abençoar muito. Agora nota uma coisa. Satanás estava de olho, doidinho para pegar Jó. Só que não conseguia. Não conseguia, porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Agora você notou que quando o diabo vai atacar a vida de Jó, ele começa primeiro nas ofertas? Ah, não, acho que você não pegou essa não. Por que o diabo ele começa primeiro nas ofertas? Ou seja, por que ele começa primeiro tocando nos bois, nos camelos? Porque era isso daí que era a oferta de Jó. Ele apresentava isso daí para Deus. Por causa dos filhos. Por que o diabo vai primeiramente na oferta de Jó? Porque era a oferta que protegia ele.
Era esse princípio da oferta que protegia os filhos dele. Então o diabo arrancou a arma de Jó. Porque se você vai atacar alguém e alguém está armado, você primeiro tem que tirar a arma dele. Então foi isso que o diabo fez. Eu usei esse exemplo para você compreender. O diabo vai primeiro na oferta, depois nos filhos. Porque quando ele vai na oferta, então sobrou os filhos. Então Jó não tem mais o que ofertar. Então ele vai conseguir nos filhos. Porque se ele ataca um dos filhos, ele vai ofertar. Jó vai ofertar. E o diabo não vai conseguir mais pegar. Então ele vai primeiro, ó, pra você ver o tanto que o diabo é estrategista. O diabo não é burro não, viu? Você que fica subestimando ele aí. Ah, o diabo é um derrotado na vida daquele que está perto de Deus. Agora ele é vitorioso na vida daquele que não cumpre o princípio e na vida daquele que está longe de Deus. Aí o diabo é forte, ok? Não subestima ele não. Agora preste atenção. Olha só isso aqui, ele vai primeiro na oferta de Jó. E depois ele vai nos filhos. E por último, ele chega em Jó. Olha um tanto de coisa para você ver o trabalho que o diabo teve para poder pegar Jó. Só que tem uma coisa. Existem pessoas que quebram financeiramente empresas. Existem pessoas que estão quebradas, endividadas por causa do espírito devorador, por causa do migrador, do destruidor. Só que como você não conhece o coração, você não pode julgar, você não sabe qual foi. Se você não conhece a vida da pessoa, então você não tem que falar nada. Por quê? Porque talvez Deus esteja provando essa pessoa também. Porque por mais que Jó fechava tudo isso, só que ele perdeu tudo. Mas espera aí. Mas por que Deus permitiu isso? É porque Deus, quando Ele permite uma luta, uma quebra na tua vida, é para te abençoar ainda mais, para te dar o dobro. Jó era tão fiel, Jó era tão correto, que Deus mandou uma tribulação para aumentar os bens na vida de Jó, para abençoar Jó mais ainda. Então por isso que Deus permite, não é porque Ele é ruim, é porque Ele quer te abençoar, crente. Ele quer te dar em dobro. Só que Deus deu mais que o dobro para Jó. Deus deu muito mais que o dobro para Jó. Se você quiser eu te mostro na Bíblia. Tem gente que pensa que só foi o dobro. Mas Deus deu mais que o dobro. Então, ele rasgou as vestes e adorou ao Senhor e não reclamou. Isso aqui é um sinal de que o bem mais precioso dele não era os camelos, era Deus. E ainda que você perca todos os bens, até família, mas se você não perder Deus, você pode ter certeza que Deus pode restituir tudo do zero. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O teu primeiro estádio era pequeno, o segundo será sobremodo grande. Sobremodo grande. Então, como você percebe que Deus vai te abençoar, que Deus vai te entregar algo grande? Quando você faz tudo certo e você entra num momento de tribulação, é sinal que depois da tribulação Deus tem algo muito maior do que você imagina para te entregar. Vamos lá, Jó 42. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Ponto. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, que eu já falei para vocês. E todos quantos antes o conheceram, já revelei isso aqui para vocês, já, um tanto que é forte, né? E comeram com ele, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Engraçado, né? Quando você está precisando, não aparece ninguém. Quando ele está bem, aparece todo mundo. Assim abençoou o Senhor o último estádio de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14 mil, aí está falando dos bens, 14 mil o dobro, 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Foca nas 3 filhas. Vou te mostrar por que Deus abençoou mais que o dobro com ele. Por causa dessas 3 filhas aqui, ó.
Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia e o da terceira Querem-Apuque. Versículo 15. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Deus deu mais que o dobro para ele. Deus aposentou Jó nas filhas. Como assim, pastor? Olha só, para casar antes, tinha que apresentar um dote para o pai. Dinheiro, recompensa, sei lá. Enfim, o que você tivesse. Era o dote para você casar com a filha de uma pessoa. Se Jacó trabalhou 7 anos por uma mulher e o sogro dele enricou por causa disso daí, imagina Jó. Primeiro, que são as 3 mais bonitas. Vamos analisar uma coisa. Quem não queria casar com essas mulheres? Segundo, o valor que o dote dessas meninas tinha era muito grande, com certeza. Era muito grande, era quem dava mais. Acho que Jó poderia até fazer como é que é o nome daquele negócio lá? Sorteio? Não é sorteio não, também não é bingo. É que a pessoa fala assim, ó, quem dá mais, quem dá menos. Entendeu? Jó poderia fazer isso daí. Quem dá mais, quem dá menos. Quem dá mais, era só aumentando, né? Então ele poderia fazer isso daí. Então, Deus aposentou Jó nas filhas. Porque o dote que os homens iam levar para poder casar com elas, entendeu? Isso essa palavra mesmo, leilão. O dote que Jó ia receber era muito grande. Então é óbvio que ele recebeu mais que o dobro. Entendeu? Mas por quê? Primeiro, pega esse princípio de Jó. Ele sempre colocava Deus em primeiro lugar. Anota aí. Ele sempre colocava Deus em primeiro lugar. Anota aí. Jó sempre colocava Deus em primeiro lugar. É por isso que ele ofertava. Todo crente que tem dificuldade de ofertar é porque não coloca Deus em primeiro lugar, porque o Deus dele é o dinheiro. Pega essa daí na lata. Quem tem dificuldade, o crente que tem dificuldade, tô falando com crente, tá? Quem não é crente, isso aqui não é para você não. O crente que tem dificuldade de ofertar e de dizimar é porque ele não teme a Deus e porque o coração dele está no dinheiro. Não tá. Falar não quer dizer nada. Palavras não definem caráter, atitude sim. Então, Jó, ele colocava sempre Deus em primeiro lugar, por isso que ele ofertava, porque o coração de Jó não estava na riqueza, estava em Deus. Por isso que quando ele perdeu tudo, ele adorou a Deus. Porque ele não perdeu o mais importante, que era Deus. Ainda que você perca riquezas, se você não perder Deus, se você não sair da presença de Deus, você pode ter certeza que Deus, ele pode restituir tudo de novo para você, porque tudo vem dele, o poder vem dele, não vem de coisas, o poder vem de Deus. Tudo que você precisa não está no dinheiro, não está em coisas, tudo que você precisa está em Deus. E se você seguir esses princípios, a tua vida, a tua família, a tua casa será muito abençoada em todos os sentidos, em todas as áreas. Guarda essa palavra, crente, em nome de Jesus. Receba essa palavra na tua vida. Amém? Dízimo, oferta é um princípio de quem teme a Deus. Aí tem um monte de crente que fala, mas no Novo Testamento não fala de dízimo e oferta, então não vou dizimar não. Fica à vontade, filho, fica à vontade, tá? Aproveita, bota uma imagem lá do dinheiro e adora ele. Porque a hipocrisia é muito grande, né? Isso é sinal que o teu coração está no dinheiro. Todo crente que fala isso é sinal que o coração dele não está mais em Deus, está no dinheiro.
Que ele acha que trabalhando, não, é eu que trabalho, isso aqui é meu. Quem foi que deu saúde para você? Aí é que tá, né? Quem foi que deu saúde para você? Foi Deus, então. Só que você não entendeu uma coisa. 10% não é você dando para Deus. Os crentes têm esse conceito. Eu vou dar 10%. Não é você dando para Deus. Na realidade é o contrário. É Deus te dando 90%. Porque tudo é dele. Só que quando você vai apresentar 10% na igreja, quando você vai apresentar 10% ou mais, vou colocar 10%. Quando você apresenta 10%, 100% é de Deus. Só que ele fala para você, pode ficar com 90%. O dízimo é Deus te dando 90%, não é você dando 10%. Porque não é seu. Pegou isso aí? Então, se você cumprir esse princípio aí, não tem como dar errado, não. Seja grato às pessoas que te ajudaram. Ah, mas a pessoa me ajudou e depois falou mal de mim. Continua sendo grato. Você não pode mudar o seu caráter diante de Deus por causa das pessoas. Não mude o seu caráter diante de Deus por causa das pessoas, porque as pessoas mudaram. Não. O que importa é você diante de Deus. Ok? Gratidão é um princípio. Andar no caminho reto, fazer o que é certo, princípio. Servir a Deus, temer a Deus, oferecer o melhor para Ele, princípio. Não sair da presença de Deus, princípio. Porque é na presença de Deus que você tem vida. Então, modele, copie a vida de Jó. E você vai ver o que vai acontecer. De repente você olha para o Antigo Testamento e fala assim, esse Antigo Testamento aí já passou, tudo passou. Você que acha, né? Só que Deus fez saber o fim no começo, e aí? Você quer saber do fim? Vai no começo. Por isso que eu falei para vocês que quando você lê Gênesis 1 até o 11, você leu a Bíblia toda praticamente. Deus revela o fim no começo. O que vai acontecer é tudo que Deus planejou no começo. Não tem como dar errado. O que foi abolido foi a lei de Moisés, não foram os princípios não. E eu não sei se você sabe, mas Jesus ele te devolve aos princípios. Como assim? Mateus 19, você vai ler lá sobre casamento, eles começam falando, na lei de Moisés diz que dizer o que Moisés deu carta de divórcio. Mas aí Jesus fala assim, não foi assim com Deus. Jesus voltando no princípio. Aí eles falam, Senhor, mas qual o motivo de... como que eu faço? Qual o motivo que eu posso ter para poder separar da esposa? Aí Jesus volta no princípio. Não foi assim no princípio. E Jesus voltando no princípio, eles querendo ficar na lei. Você não nasceu para viver em lei, mas sim debaixo do princípio. Por isso que Cristo, no seu sacrifício, aboliu a lei. Efésios. Cristo aboliu a lei, você não precisa mais viver por ela. Agora, que lei que eu vivo? A lei dos princípios. Eu vivo agora por princípio, porque eu tenho Cristo no meu coração. Já não tem mais uma lei. A lei foi abolida. Mas Jesus fala, aí tem uns orelhinhos que falam assim, mas Jesus fala que não veio para revogar a lei, mas sim para cumprir. Só que antes de revogar, antes de mudar, ele tem que cumprir ela primeiro, crente. Entendeu? Jesus, antes de mudar, ele teve que cumprir. Entendeu? O jovem rico deixou de ser discípulo de Jesus porque não abriu mão do dinheiro. É verdade. Era para ser o discípulo dele. Mas por que aí de repente você pensa assim, mas eu sou rico, eu tenho que dar tudo para os pobres? Quem disse? Primeiro, se você dá para os pobres, vai ficar mais pobre ainda. Sabia? Porque quando você oferta na vida de uma pessoa que é rica, bem sucedida, o que está na vida dela passa para você. Não estou falando que você não pode ajudar as pessoas, não estou falando nada disso, tá, pessoal? Estou ensinando um princípio para você. Agora,
jovem rico colocou o dinheiro em primeiro lugar. Por isso que Deus fala assim, ó. Por isso Jesus fala assim, ó. Pega o teu bem, teu Deus. Vou traduzir o que Jesus fez. Já que você confia tanto nesse teu Deus aí, chamado Mamon, que em hebraico é dinheiro, dá para os pobres, você vai ver o que é o teu Deus na mão de pobre. Dinheiro na mão de pobre dura muito ou dura pouco? Dura pouco, segundos, acaba rápido. Então, Jesus só falou para ele dar tudo para os pobres porque o coração dele estava no dinheiro. Porque se não tivesse no dinheiro, Jesus não teria falado isso. Tudo que está em primeiro lugar na tua vida, a não ser Deus, Deus ele te pede. Deus ele te pede. Porque o que não é importante para você, não é importante para Deus. Entenda isso. Olha o que Deus fala para Abraão. Pega o teu filho, teu único filho, a quem amas, e apresenta em sacrifício. Por quê? Por que ele pede? Ele pede o que era importante para Abraão. Se não fosse importante para Abraão, Deus não pedia. Ele só pediu porque era importante. Porque quem tem que estar no centro, em primeiro lugar, é Deus na sua vida e não coisas. Entenda que tudo vem de Deus, a bênção vem de Deus, a prosperidade vem de Deus, a proteção vem de Deus, tudo vem de Deus. Coloca Deus em primeiro lugar e você vai ver. Você vai ver grandes coisas se manifestando na tua vida. Amém? Vocês gostaram dessa live, sim ou não? Pessoal, tem uma novidade para você no sábado. Eu vou avisar isso no grupo pra gente falar da nossa ceia nesse sábado, viu? O que vocês acham? Tava pensando aí. Ok? Mas olha só, pessoal. Amanhã, 5h40, eu vou estar ao vivo. 5h40 da manhã, horário de Brasília, ok? Esse depende de você é de outro lugar, provavelmente é outro horário. E aí, às 5h40, a gente vai estar começando a oração. Eu vou estar ao vivo pelo áudio, tá? Não pela imagem. Porque imagina, acorda pela manhã, eu tô com a cara toda isso, não entendeu? Imagina, você acorda pela manhã e tem uma luz dessa aqui no seu... Bem na sua cara, imagina. Você gostaria? Então é por isso que eu apareço no áudio, entendeu? Mas uma hora eu vou aparecer em imagem, quando for na ceia, tá bom? Então... Eu estou ao vivo pelo áudio, 5h40 a gente começa a oração, e aí toda vez quando termina a oração, eu vou pregar alguma coisa de provérbios, algum código de provérbios ali, um código de sabedoria para você, tá bom? E eu tenho certeza que isso, gente, eu me senti muito bem com essa oração, eu me senti muito bem mesmo, eu fiquei o dia todo de jejum sem comer nada. Agora eu posso falar, porque eu já entreguei, né? Então a minha recompensa vem de Deus, que eu já entreguei já, então veio dele. Agora se eu estivesse no meio do jejum e falasse, eu estou jejuando, não. Isso é sacrifício de tolo, a recompensa não vem de Deus desse jeito, ok? Então, foi muito bom essa oração, acredito que fortaleceu muita gente aí, e também a palavra. A Ana disse que gostou muito depois da oração eu preguei ali provérbios. Então eu vou continuar então, já que vocês estão gostando, né? Se não gostasse, eu ia só orar e cair fora. Mas já que vocês estão gostando de provérbios, eu vou estar lendo ali algum capítulo, alguma parte ali, e vou estar falando para vocês. Gente, é muito forte. Muito forte mesmo. Já vai começar o seu dia em 340 por hora. Na fé, na unção, no poder de Deus. Amém? Então, pessoal, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida, você é um vencedor. Cumpra esses princípios aqui e não tem como dar errado. Se você cumprir esses princípios, não tem como dar errado, tá? Forte abraço, uma ótima noite a todos. Deus abençoe.